pois é, o Felca na Globo, hein? A gente tem que conversar sobre isso. Porque caso vocês acompanham o meu Instagram desde o começo, eu sou uma pessoa que tenta ser o mais justa possível. Nunca fui uma pessoa que foi fã do Felca, mas eu sempre tento olhar os dois lados e tal. Sempre gostei do trabalho dele, acho muito bacana. Não é o tipo de youtuber que eu assistia sozinha. Nunca foi o tipo de vídeo que eu gostei de assistir sozinha. Tipo, nossa, o que eu vou assistir hoje? Felca. Não. Mas sempre achei o trabalho dele bacana. Não é aquele trabalho que eu não gosto, é só que não é minha praia, entendeu? Eu gosto dele, mas me senti traído. Pois é, tem muita gente se sentindo traída. Muita mesmo. Mas a gente vai assistir esse vídeo pra entender o porquê ele não é vendido por ter ido pra Globo, entendeu? Será que ele tá se fazendo de tonto? O que acontece pra mim, eu sinto muito isso, tá? Quando ele começa a falar sobre bets, quando ele começa a pegar essa pauta de saúde mental, todas essas problemáticas muito grandes na internet, ele tá dando um tiro no próprio pé. Sabe por quê? Porque ele é o cara das besteiras e das bobagens na internet. Não tem como esse mesmo cara adotar pautas importantes e pautas importantes na internet, beleza? Não tem como ele adotar isso e do nada voltar a fazer as besteiras dele. Porque as pessoas não aceitam isso. As pessoas começam a colocar a responsabilidade de uma pessoa séria e de uma pessoa comprometida com essas pautas sérias e importantes da sociedade nele, entendeu? Sendo que ele não é esse cara. Ele é o cara do besterol, da bobeira, do retardo mental da internet. Que é uma parte que eu gosto bastante na internet. Que ele fazia parte. E que ele começou a tentar falar de assunto sério mesmo sendo o cara do besterol, da bobeira, da zoeira. Que não tem nada a ver com ele falar sobre coisas sérias. É o pauta sério. Essa é a frase mais complicada pra se falar séria. A gente vai assistir esse vídeo dele, vai entender o lado dele e vai entender por que ele tá tão defensivo sobre isso. Que é um assunto importante. A gente tá produzindo o quadro do Fantástico. Foi uma ideia que eu tive, foi uma ideia minha que eu tive, eu passei pra eles abraçaram a ideia. E a ideia basicamente vai ser falar sobre saúde mental com especialistas. Então eu vou estar num lugar meio de apresentador do quadro, né? E todas as... isso era uma dúvida que eu vi muita gente tendo. Só vou deixar claro o que ele tá falando aqui, porque ele tá pegando um assunto que as pessoas já estão meio antenadas no negócio. Ele foi contratado pela Globo para ser apresentador de um quadro falando sobre saúde mental. Ele não vai falar sobre saúde mental, ele é o apresentador do programa, tá bom? Isso é importante ressaltar também, porque faz com que o papel dele não seja nem tão importante quanto as pessoas acham que é. E nem tão importante quanto ele acha que ele tá sendo, entendeu? Todos os episódios, todo o roteiro, ele vai ser passado com o especialista, obviamente, pra gente fazer de uma forma super responsável. Obviamente, eu não vou falar coisas da minha cabeça, né? Obviamente, eu não tenho informação nenhuma em saúde mental. Eu vou estar lá como apresentador, apresentando um quadro sobre saúde mental. E daí eu vou falar sobre temas que são importantes e não são muito falados. Então, é um quadro completamente diferente de tudo que, pelo menos, eu já vi. Eu tô muito empolgado, muito ansioso, com muita expectativa. E é isso. Sobre o Fantástico é isso. E vai ter toda semana, enquanto ele durar, né? Enquanto ele durar. Vai ficar falando... Enquanto ele durar, eu vou ficar falando Galactorré no Fantástico. Ele pode fazer no canal dele. Isso foi o que eu fiquei mais sem entender e mais triste. Pois é, ele vai explicar o porquê que não quer fazer no canal dele. A gente entende que não faz sentido isso, né? Mas ele vai explicar por quê. Vai ser mais ou menos... É um quadro, então é mais ou menos um VT, né? Eu não vou apresentar o Fantástico inteiro. Quem apresenta o Fantástico hoje é quem? Desculpa. A Maju que apresenta todo o Fantástico? Eu não vou apresentar o Fantástico inteiro, eu vou apresentar um quadro de alguns minutos sobre saúde mental, que é um tema que eu queria falar. Deixa eu explicar, mais ou menos, para minha comunidade, o porquê que eu estou muito feliz com essa proposta. Deixa eu explicar o porquê. Muitas confabulações foram feitas acerca desse assunto e acerca de outros assuntos também. Porque o que acontece? Inclusive, essa foi uma experiência muito positiva para mim. Ver o que estão falando sobre mim recentemente foi uma experiência muito positiva para mim, porque eu entendi muitas coisas da natureza humana. Deixa eu explicar o que acontece. Eu sempre falei sobre saúde mental, da minha forma, obviamente, na internet, tentando ser o mais responsável possível. O vídeo de adultização, por exemplo, é um vídeo sobre saúde mental, se você parar para pensar, porque no vídeo eu fiz questão, inclusive essa foi uma ideia que eu tive em conjunto, eu fiz questão de trazer uma psicóloga no final do vídeo para falar sobre o assunto de abuso sexual,
para falar sobre assuntos de adultização. Isso para mim era o que eu sempre falei em todas as entrevistas que eu dei. Toda entrevista que eu dei, cara, eu falei isso. A treta, as coisas que aconteceu de treta, de problema, e daí a gente ameaçando, e daí o mundo cai na minha cabeça, isso aí, ok, legal, pode ser. A parte onde eu pude falar de saúde mental, onde eu pude falar um consolo para quem sofre abuso, para quem já sofreu abuso sexual, e pude falar, você não tem culpa. Cara, às vezes a pessoa nunca ouviu aquilo na vida. Porque quando chega em 50 milhões de visualizações, como foi o do vídeo da adultização, ele não chega só nas pessoas que são educadas pela internet, digamos assim, que têm conhecimento de senso comum, ou mesmo de conhecimento, ou que têm acesso a psicólogo, exatamente. Tem pessoas que nunca sequer sabem como que é uma terapia. Nunca sequer sabe. E foi para essas casas. Então, para mim, o valor desse vídeo real é a parte da psicóloga no final. E ela é maravilhosa. Eu agradeço muito. Tem uma coisa que eu quero falar aqui sobre isso que ele tá falando, tá? Eu acho que o Felca tem um coração bom sobre essas coisas. Eu acho que ele ainda tem um coração bom e tá entrando numa parada que não deveria estar entrando, porque ele tem uma visão muito meio que, tipo, não vou falar inocente, mas é uma parada assim que eu vejo que, pelo menos por enquanto, ele ainda é uma pessoa que tá com uma intenção boa. Mas todo mundo nessa vida vai ter um ego que ela precisa sustentar ou que ela precisa manter. Muita gente entende isso todos os dias e tenta diminuir mais esse ego, mas o ego humano sempre vai existir, sempre vai estar presente com cada pessoa. Não tem como, entendeu? A parada do Fel é que ele falar uma parada dessa é muito bonito, mas hoje em dia, saúde mental não é um assunto novo. Pelo amor de Deus. Acho que é um dos assuntos que foi mais falado ultimamente, é um dos assuntos mais populares. Não existe pessoa que nunca ouviu falar sobre saúde mental de alguma forma. E eu entendo ele falar, tipo, ai, talvez vai atingir pessoas que a pessoa nunca ouviu falar sobre isso, mas hoje em dia, saúde mental não é uma conversa nova para as pessoas. Aqui tá o Instagram esse vídeo aqui ele fez sobre saúde mental. Segundos, uma pessoa se suicida. Esse vídeo tem 3 minutos. Enquanto você assiste, 5 pessoas vão se suicidar. Quando você sai desse vídeo e for jantar, durante 30 minutos, 45 pessoas vão se suicidar. Ele fez esse vídeo aqui. Esse vídeo aqui tem 65,3 milhões de views. Milhões. Não é como se o Felca fosse uma pessoa que não tem alcance. Não é como se o Felca precisasse da Globo pra ter qualquer tipo de alcance nessa vida. Na verdade, ele está sendo contratado pela Globo por causa desse alcance. Por causa dele. Porque a Globo precisa dessa audiência mais jovem que a pessoa mais jovem não tá vendo TV atualmente. Ninguém para pra ver TV mais. Só sua mãe e sua avó, certo? Aqui tem. Os vídeos dele têm muito alcance. Sempre tiveram. É isso aqui que acontece. Ele falar que ele vai atingir um público que nunca ouviu falar sobre saúde mental porque ele foi na Globo, não é realista, certo? Mas pelo ego que a pessoa tem e que a pessoa acaba tentando proteger de alguma forma, ele vai falar isso. E ele vai tentar falar o porquê ele não tá se vendendo pra Globo. Porque, na verdade, ele tá com intenção boa sobre isso. A intenção pode ser boa, mas ele tá fazendo uma coisa muito errada. Porque qualquer emissora hoje em dia tem patrocínio das bets, certo? O Felca foi a pessoa que mais falou sobre casa de aposta e bets. E ele falou, não falou pouco, ele falou: você tem sangue nas mãos, você está com sangue nas mãos. Todo mundo concorda com isso. Não é uma coisa idiota de se falar, mas ao mesmo tempo, quando a pessoa bate tanto em casa de aposta, vai pra Globo, que é uma das grandes patrocinadas por casa de aposta, tem propaganda de casa de aposta, tem sexualização sobre as crianças. A Globo tá fazendo uma série, um filme sobre criança a criança, que eu acho que é a forma mais escancarada de sexualização infantil que tem. Vale a pena se vender por causa disso? Pra ir pra Globo? Pra atingir um público que ele não tem como atingir, sendo que um videozinho dele no Instagram deu 65 milhões de views? Ele não precisa disso. Realmente, mas será que vão usar isso como ponte pra lá Tati, plim plim? Com certeza, com certeza. Mas também tem aquela parada do tipo, o Felca ir pra Globo não quer dizer que ele não tá também participando das coisas da Globo. Como a gente pode ver aqui, ele vestido de Mona Lisa, nessa festa de A Fantasia, que é uma parada que ele não ia, porque, eu tenho ansiedade social, os caramba. Aí tá fazendo parte de várias coisas da turma da atração, da turma woke. Enfim, Felca com
a figura da Mona Lisa aqui, que é uma figura totalmente andrógina, também tem vários significados sobre sexualidade e gênero nesse quadro da Mona Lisa. LZ21FS acabou de te seguir. Obrigado, MZ21SS, pelo follow, muito obrigado. Pois é, Mona Lisa tem vários significados, várias interpretações sobre o Da Vinci ter pintado esse quadro, tanto pelo gênero da Mona Lisa, que fica uma coisa meio ambígua, tanto como pode ser o próprio Da Vinci como mulher, também pode ser vários significados. É uma escolha bem esquisita. As atitudes dele estão esquisitas, não tem como negar isso. Acho que é uma coisa bem simples de se ver. Às vezes a pessoa não percebe a hipotesia que faz e só faz. Pois é, às vezes a pessoa só vai deixando levar e não tá nem fazendo porque quer ser hipócrita, sabe? Não quer nem esconder da pessoa. Às vezes ele só tá mantendo o ego do tipo, não, minhas intenções são boas, assim. Será que foi uma tentativa de humanização da Drogo para limpar um pouco da própria imagem? E ele acabou vendo isso como uma oportunidade de fazer diferença. A Virgínia tá no SBT justamente porque ela é uma influencer famosa e pessoa jovem não vê TV. E aí a Virgínia foi contratada pelo SBT porque ela é uma figura jovem que vai trazer uma audiência jovem para o SBT. E o Felca tá sendo essa parte, só que na Drogo, na parte de saúde mental que ele tanto fala. Até porque ele não vai ser o primeiro a falar. Falam sobre isso sempre. Sim, saúde mental não é uma parada, nossa, saúde mental, psicólogo. Ninguém nunca ouviu sobre isso. Eu nunca fui num psicólogo. Eu acho completamente uma farmação de dinheiro. Tem gente que precisa realmente de ajuda de psicólogo e tudo mais, mas eu acho que é muito mais saudável uma pessoa tentar buscar essa forma dela mesma conseguir se entender, se ajudar, buscar em Deus também, e ela poder ter um equilíbrio próprio e não ficar dependendo de ajuda de um psicólogo, sabe? Eu sei que tem gente que muitas vezes pode começar com um psicólogo até ela conseguir ter força e tudo mais, mas tem gente que faz psicólogo, tem gente que faz atendimento com psicólogo por 20, 30 anos, e isso aí já é uma dependência. Não é como se a pessoa estivesse realmente evoluindo e se ajudando, sabe? Não é uma parada. Eu tenho vários pensamentos sobre psicólogos que eu até não gosto de expressar muito, porque eu sei que é importante pra muita gente, mas na minha visão pode ser uma forma da pessoa acabar ficando dependente de um serviço que na verdade não tá realmente ajudando ela. Digamos que realmente seja nobre a intenção dele, mas muita gente vendo isso com outros olhos na intenção de manipulação pra quem tá vendo o conteúdo dele. Pois é, e uma coisa muito interessante é que, pra mim, o Felca... Esse aqui é o Felca modelo, tá? Modelando revistas. Pra mim, a nova versão do Felca me lembra muito a filha trans do Elon Musk. Você acredita? Eu não sei se é intencional ou qualquer coisa, mas o Felca tá igualzinho esse coisa aqui, que é o filho do Elon Musk, que faz vários vídeos modelando e vários vídeos militando. Então, pra mim, o Felca, se ele fosse loiro, ele tava igual esse daqui, que é a filha trans do Elon Musk. Tá igualzinho. Vocês não acham que tá igualzinho? Pelo amor de Deus. E, tipo, esse filho trans do Elon Musk aqui é uma pessoa também que usa a fama do pai, óbvio. Usa a fama do pai, fica... I'm spinning in the garden. Faz essas bobeiras aqui, né? E toda a personalidade é falar mal do pai na internet também. Gnarly. Don't talk to me. You're gnarly. Make it big. Isso aqui é... Enfim, esse aqui é o filho do Elon Musk, filho trans do Elon Musk, que tá muito parecido com o Felca por algum motivo. Meu navegador foi mal, baixei. Não tem como a pessoa tá na Drogo fazendo tudo isso e não ter noção do que a emissora também propaga, sabe? Então, por mais que possa ser realmente assim, a intenção dele é boa e tudo mais, ele tá indo por um caminho bem complicado, né? A gente já viu o Felca se vestindo de trans, fazendo maquiagem umas 2 vezes. A gente viu todos esses ensaios fotográficos de modelo com pose de mão muito esquisita e com significados estranhos. O Felca tá saindo da sombra do que ele é e se tornando uma outra pessoa, e ao mesmo tempo, coincidência ou não, entrando para a maior emissora do Brasil, que tem um viés político muito forte da esquerda, fez de tudo pro Lula se eleger. E aí, ao mesmo tempo, o Felca finge que a gente é burro, que a gente não tá vendo isso, finge que tudo isso é ladainha, é papinho, e que a gente tá, nossa, teoria da conspiração aqui, somos todos malucos. Se for pensar no pobre, que não tem condição, meio de entretenimento de TV, é uma boa ação, né? Beleza, pode até ter
gente que é pobre, não tem nada em casa, e a pessoa só tem uma TVzinha e tudo mais, pobre também não tem como pagar um psicólogo, né? Vamos ser realistas? O que o pobre vai fazer? Vai ouvir o Felca falando sobre saúde mental? Faça psicólogo, que importante. Eu não tenho dinheiro pra comer, Felca, desculpa. Como é que eu vou pagar um psicólogo? Você pode ir no SUS, né? O que o cara vai fazer, tá ligado? Oi, Westerson, boa noite, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Existe terapia preço social e até de graça no SUS, mas é ruim. É alguma coisa, é alguma coisa. Mas o dinheirinho pras bets sempre tem. É aquela parada. Dinheiro pras bets, dinheiro pra cerveja, dinheiro pra um celular, pra poder rolar o Instagram. Não tem família pobre que não vai ter um celularzinho, pelo menos pra ter um entretenimento ali, uma TVzinha, uma coisa assim. Boa noite, Márcio, tudo bem? Por ela ter aceitado e por ela ter falado tão bem sobre esse assunto, foi maravilhoso, onde eu pude perguntar para ela, vale a pena fazer terapia depois de anos onde você sofreu abuso sexual e isso ficou mal resolvido na sua cabeça? E ela fala assim, cara, eu não sei mensurar, e esse é um dos meus maiores orgulhos, quantas pessoas que começaram a fazer terapia por conta desse vídeo. Eu não sei mensurar. E isso é algo a se orgulhar. Isso, pra mim, é algo a se orgulhar. E daí o que acontece? E daí eu vou fazer um quadro na Globo sobre saúde mental. E por que eu decidi falar sobre saúde mental na Globo? Porque a mídia tradicional, a televisão, a comunidade vai entender, né? A televisão, a minha comunidade, eu espero. Bom, a televisão é um meio. O Fantástico, ele pega mais ou menos 16 pontos de audiência por programa. Isso significa, pessoal, você que não manja, que ele pega 20 milhões, em torno de 16 a 20 milhões. Acho que não é 16 pontos de audiência, acho que é mais, acho que é uns 20, 30, né? 16 a 30. O ponto de audiência, se não me engano, equivale a 600 mil pessoas, algo assim. 16 milhões a 20 milhões de pessoas. E tem pessoas, cara, que assistem TV que nem sequer tem um celular, parceiro. Nem sequer tem um celular, cara. E a pessoa se reúne, 20 pessoas, por exemplo, numa periferia, ela se reúne 20 pessoas para colocar o programa na TV num boteco, por exemplo, e assistir aquele programa. E se eu posso falar sobre saúde mental de forma responsável, com especialistas, com psicólogo, trazendo um especialista para conversar com ele, fazer perguntas que eu tenho curiosidade, eu tô lá para descobrir também sobre esses transtornos que eu vou falar, sobre as coisas que eu vou falar. Se eu posso trazer essa informação para um meio onde as pessoas não têm essa informação, parceiro, se eu ajudei uma pessoa, se eu salvei uma única pessoa do suicídio ou da miséria emocional existencial com esse quadro, pra mim, cara, já fecha todas as contas. Muito bonito esse discurso e tudo mais. Só que se a gente for realmente ser inteligente, se a gente for inteligente mesmo, pensar nas coisas, olhar para os dados e tudo mais, quem mais tira a própria vida no Brasil, isso é dado bem fácil de você achar, quem mais tira a própria vida no Brasil são as pessoas mais ricas. Não é a pessoa da favela. Não é a pessoa que não tem uma TV. Então, ou seja, é tipo aquele papo de vó mesmo, assim. Ah, tá com depressão? Vai trabalhar, vai puxar uma enxada que cura rapidinho. Não é que cura, mas é que a pessoa que tá ralando todos os dias pra poder sobreviver, a pessoa não tá em condições de ficar assim, ai, meu coração, ai, minha mente não está bem, tá ligado? No Brasil, os maiores índices de pessoas que tiram a própria vida são pessoas ricas. São pessoas que têm uma condição financeira muito boa. Que a pessoa tem o tempo pra pensar como ela tá se sentindo e tudo mais. Não é como se tivesse altos índices de pessoas tirando a própria vida na favela. Pelo contrário, tem altos índices de pessoas sendo tiradas. Tô tentando falar sem ser derrubada essa live. Tem altos índices de assassinato na favela, beleza? Não é gente tirando a própria vida. O que acontece é que todo esse papo é bonito, é interessante, mas não é realista. Tem muito índice de, como ele já falou várias vezes, de pessoa que não tem o que comer porque gastou tudo em tilinho, joguinho de roleta. Tem muito índice de criança na favela sendo adultizada, rebolando na rua quando os carros passam. Isso acontece demais. Agora, suicídio não tem. Isso aí não tem. Pobre tem noção de que se ele se a família vai ter que pagar o caixão e o enterro. Pois é, e isso aí já é mais de 15 mil. Só um enterro já é muito caro. Então, tipo, beleza. Óbvio que todo mundo precisa realmente
muita gente precisa, ter noção da depressão que existe, é um problema que existe. As pessoas precisam ter noção de que, pra mim, as pessoas precisam muito de Deus. As pessoas precisam muito de Deus, a pessoa precisa ficar muito bem mentalmente, a pessoa precisa cuidar de si mesma. Isso é ótimo, isso é maravilhoso, não tem nada de errado com isso. Mas não é como se o Felca estivesse resgatando pessoas que estão morrendo a cada dia na favela. Se ele estivesse fazendo isso, ele não estaria visando a saúde mental, ele estaria visando lutar contra as facções, por exemplo. Vou falar contra facções que tem na favela, que isso aí é um problema muito maior, que causa muito mais mortes do que saúde mental na favela. Realisticamente, também, pelos números dele, ele não precisava estar na droga. Então, até é um papo bonito quando você imagina assim, nossa, se ele estiver na droga, ele vai alcançar 20 milhões de pessoas. Mas no Instagram dele, um vídeo de saúde mental alcança 65 milhões de pessoas? Já alcançou? O vídeo da adultização lá tá com 50 milhões. Alcance é o que não falta pra ele. Posso até estar falando merda, mas se não me engano, pra poder ficar enterrado, tem que pagar alguma coisa por mês, ou eles vão dar a sua cova pra outro. Existe isso sim, tá? Só que não é por mês, eu acho que é de cada ano. A minha avó entende muito bem disso, porque minha avó é velha, já enterrou muita gente. A minha avó é uma pessoa que enterra a família inteira, mas ela pagou plano de enterro pra um monte de gente da minha família. Ela entende bem disso aí, mas você tem que pagar uma porcentagem. É muito caro pra enterrar a gente, viu? A pessoa, se ela é pobre e morre, ela fica mais pobre ainda, porque a família vai ter que pagar muito caro. Muito caro. O caixão é muito caro. E, tipo, a gente tá falando aqui de uma população brasileira que não tem saneamento básico, entendeu? A maioria não tem saneamento básico. Então, saúde mental existe? Existe. Não é um grande problema na favela, por exemplo. Que o Felca tá falando aqui como se fosse, nossa, cada dia tem gente se eliminando na favela. Não, não é assim. Esse aqui é um argumento mais pra encher o ego dele. Não é um argumento mais realista. Ou então, é um argumento de uma pessoa que ela tá visando um lado muito coração das coisas e não olhando realmente pra realidade das coisas. Minha avó sinto muito. Minha mãe pagou. Minha mãe ficou 5 anos parcelando 30k do enterro. Cara, pois é assim que funciona. E é uma bosta. Isso aí eu acho que é a coisa mais horrível, porque você já tá destruída de perder alguém na sua família. E aí o enterro te destrói mais ainda, porque você tem que pagar como se fosse um carro só pra enterrar a pessoa. Só pra pessoa poder ter um lugar pra ficar o corpo morto dela ali. É horrível isso. Eu sinto muito pela sua avó, viu? Pô, Game CT, não é um momento bom pra você mandar a risada do Chaves, você tem noção, né? Desumano! Game CT, desumano. Game CT sem noção nenhuma do que tá acontecendo aqui. A conversa pesadíssima. E o Game CT manda a risada do Chaves. O pessoal chorando. Agora o Ludwig está chorando num canto encolhido por causa dessa sua risadinha aí. Já fecha todas as contas, tá? E daí acontece, mais ou menos, quando eu não sei o quadro no Fantástico, aconteceu mais ou menos, e é a primeira vez que eu tô respondendo sobre isso. Mas eu achei que valeu a pena responder, porque tá muito inflamado isso, né? Acontece mais ou menos o que aconteceu com o vídeo da adultização, que as pessoas começam a confabular. E foi aí que eu achei que é interessante essa experiência que eu tive, inclusive. As pessoas começam a confabular. Então, por exemplo, no vídeo de adultização, eu vi pessoas criando teorias macabras, completamente macabras do que aconteceu. Era coisas bizarras mesmo. Então eu vou explicar, por exemplo. Na verdade, o Felca, ele... Tô falando a verdade. De Castelo Branco acabou de te seguir. Muito obrigado, Adri Castelo Branco, pelo follow. Vou voltar um pouquinho aqui, porque essa parte é importante, viu? Por exemplo. Na verdade, o Felca, ele... Tô falando a verdade. Na verdade, o Felca, ele está... Existem alguns fios invisíveis movendo a mente e o braço do Felca. Esses fios invisíveis e completamente temporais e homéricos, eles conseguem se conectar através de reptilianos. Reptilianos, pessoal. Acordem. Acorda. Reptilianos que vivem embaixo da terra, não vivem na cima não, viu? Alguns vivem flutuando. Alguns vivem embaixo da terra, vivem nos lagos. Pessoal que deixa água encanada, toma cuidado, deve ter reptiliano no cano. O reptiliano chega e começa a controlar uns fios invisíveis do Felca e ele começa a fazer o vídeo da adultização através de alienígenas. Isso aqui que ele tá falando é aquela parada. Óbvio que sempre vai ter um maluco que vai falar: gente, vocês viram o Felca fazendo isso? Ele tá controlado por aliens. Sempre tem maluco assim.
Em todo lugar. Sempre vai ter um maluco falando isso aí. Mas não dá pra fingir que só quem tá criticando ele é maluco. Isso aí é ser burro. Isso aí é a pessoa não pensar. Quem tá criticando o Felca estão usando argumentos reais, do tipo, o Felca até ontem tava falando você tem sangue nas mãos, e agora ele vai pra uma emissora que é a maior patrocinada de bets no Brasil. Não é todo mundo que tá falando sobre ele que é papo de maluco, entendeu? Ele tá ironizando a manipulação, exatamente. É como se fosse assim, olha o pessoal que tá me criticando, quanto eles são malucos. Sempre vai ter um maluco que vai falar assim, ó, ele fez um joinha. Joinha significa isso, aquilo, aquilo outro. Mas tem coisas que realmente fazem sentido, dele fazendo ensaios fotográficos com várias poses de mão esquisita, lembrando várias poses ocultistas. Não falando que ele é ocultista, mas as poses lembram realmente poses de mão ocultista. A Cia faz isso desde que inventaram a posição de cagar. Pois é. A pessoa finge que todo mundo que critica ela é maluco, aí, óbvio. Todas as críticas não existem, porque todo mundo que tá me criticando é maluco. O Felca, na realidade, ele é um grande satanista, uma pessoa que tem contato direto com o Paimon, contato direto com as Asmodeus, recebe as Asmodeus na casa o dia todo. As Asmodeus entram e vão tomar um chá o dia todo, conversa com o Paimon e desabafa, e abraça, e daí vem capeta, vem demônio, vem diabo. Eu sempre falei que eu sou cristão. Cara, eu sou cristão, parceiro. Capeta, não quero capeta na minha casa, eu quero Deus, eu sou cristão. Aí fala, não, na verdade, ele é satanista, ele está fazendo um grande plano macabro para trazer crianças para o tráfico humano e Satã, e rituais iniciáticos, onde ele mata cabras e come cabeças de neném, porque tudo aconteceu. Um vídeo da adultização, com certeza foi uma obra do diabo. Aí, é aquela coisa, né? Ele ironiza, faz muitas piadas. Óbvio que tem muito maluco que fez vídeo assim. Eu vi vários vídeos de gente maluca falando sobre o Felca. Sempre tem. Burro, dá 0 pra ele. Oi, João Vitor, tudo bem? Boa noite. A gente tá vendo um vídeo bem legal aqui do Felca falando por que ele se vendeu padrão. O que acontece? Cara, esse aqui é o argumento mais esdrúxulo possível. Porque, óbvio, se eu for colocar aqui no Google, calma aí. Se eu for botar aqui, sei lá, Felca satanista. Cadê? Satanista. Vamos ver o que eu acho. Eu tô tirando da tela porque se aparecer alguma coisa sexual aqui, eu vou ser banida da Twitch. Então eu preciso ver antes de mostrar, entendeu? Tá, calma aí. Vamos ver o que o pessoal falou, tá? Tem esse ex-satanista aqui. Ó, o pessoal fala do gesto de mão que ele fez, que provavelmente, não sei quem já fez coisa de modelo aqui, eu já fiz umas paradas porque me levavam pra isso quando eu era pequena. Mas geralmente quando você não tem experiência, você tá tirando foto com um fotógrafo que tá modelo, ele vai te falar, faz assim, faz tal pose, põe sua mão assim, põe sua mão, entendeu? Então talvez essa pose de mão dele aqui não seja nem ele que inventou, entendeu? Foi o cara, o fotógrafo mesmo que falou, faz tal pose de mão, entendeu? Isso aqui é bem provável, é uma coisa que acontece bastante. Estava vendo recomendações e você apareceu, caraca, que legal. Obrigado por ter vindo aqui, João Vitor. Ele de Mona Lisa. Cara, é engraçado porque, assim, ao mesmo tempo que a pessoa finge que tá brava com a parada, ela faz umas coisas que acaba reforçando muito mais o que ela tá criticando, entendeu? Porque o Felca de modelo, eu falei isso aqui antes, quem não tava aqui e perdeu, o Felca de modelo tá igualzinho o filho trans do Elon Musk, tá? Pelo amor de Deus. Se vocês não estão vendo, ó o filho do Elon Musk. For boys, that's fucking gnarly. Tá igualzinho o filho trans do Elon Musk. Não quero nem falar nada. Para! Aí tem o Felca de mulher, né? Porque isso aqui foi um tempo atrás, mas o Felca decide voltar e postar isso aqui na hora da polêmica. Porque ele sabe que vai provocar mais gente ainda. Nem sei porque que ele se vestiu de mulher. Mas depois que a pessoa entra pra Drobo, ela tem que fazer umas paradas que... Ele tá igualzinho esse filho trans do Elon Musk. Eu não consigo tirar isso da minha cabeça. Isso aqui pra mim Isso aqui é demoníaco. Isso aqui. Tá horrível. Isso aqui de mulher tá muito, muito esquisito. Deve ter sido por causa desse vídeo que a Adobe quis contratar, entendeu? Ele olhou e falou assim, caraca, ele consegue usar peruca e maquiagem? Vamos contratar. Aí se o Felco ouvir eu falando isso, ele vai falar assim, olha aí mais uma me chamando de satanista, entendeu? Só que não tem nada a ver com isso. É só uma coisa que ele sabe que vai provocar as pessoas e ele faz. E aí quando as pessoas chamam ele de satanista, ele fica bravo, entendeu? Esse aqui a gente vai ver, porque o cara tá chamando o de satanista e o Felca reclamou sobre isso. Vamos ver o argumento desse cara aqui, né? Vai que as tetas são de silicone, não é o peito dele. Cara, eu acho que é o peito dele sim, porque ele tava meio gordo na época. Aí ficou com peitinho mesmo.
Mas sei lá, né? Se... Galera, pode ser também. Eu acho que é o peito dele sim. Mas peito de gordura, não é peito. Então, resumidamente, várias referências ocultistas aqui, simbólicas, semióticas. Não sei se esse rapaz sabe onde ele tá entrando. Ainda acho que ele é só uma marionete. Mas nos dois L's ali da palavra L, atrás dele, você tem claramente alusão às duas colunas da frente do Templo de Salomão, o templo ocultista Felca satanista! de Salomão, Jaquim e Boaz, as mesmas colunas que enfeitam, ornam a entrada dos templos maçônicos. Então, as duas colunas Mano, eu sei que esse cara é satanista e se converteu, mas quem que usa essa roupa? Olha isso aqui, olha isso aqui. Se Deus tá no coração dele, ele não ia usar uma roupa assim. Que roupa é essa? Pelo amor de Deus. colunas, né? E eu posso dizer com propriedade, fui um dos maiores nomes do ocultismo no país até que decidi me converter. Hoje moro aqui, né, graças ao bom Deus. Mas as duas colunas, elas simbolizam esses dois pilares, essas duas forças cósmicas universais, o bem e o mal, certo e errado, luz e sombras. Porém, a gente sabe que Deus é todo amor, toda luz, todo bem, mas para eles não. Para eles o bem justifica o mal e o mal justifica o bem. Então temos aí um princípio de dualidade, as duas colunas do tempo. Galera, vamos ser bem sinceros aqui, tá? Pode ser que ele esteja falando isso e que seja verdade, que o editor da revista posicionou o Felca certinho pra dar essa impressão, uma mensagem, um apito de cachorro para as pessoas que são satanistas entenderem o recado. Pode ser. Ou pode ser muita viagem da cabeça do cara também. Quem somos nós pra saber, entendeu? Vai saber. Eu não sei. Tem gente que faz vídeo assim falando que o Felca é satanista. Pra mim, isso aqui não configura ninguém como satanista, mas o que eu sei também dessa vida? Templo de Salomão, que Salomão criou com um demônio chamado Shamir, que ele ganhou de Asmodeus. Isso está no Bavili dos rabinos ortodoxos. Eu acho engraçado que ex-satanistas, quando ele se converte, em vez do cara usar a Bíblia, ele começa a usar os livros de satanista pra poder justificar a coisa da Bíblia e mistura tudo, entendeu? O cara, ele não se converte totalmente, ele continua sendo um satanista cristão agora. Ele tá naquele meio termo. Nessa outra foto, Felca Essa aqui é a foto polêmica da posição de mão. Eu não consigo nem fazer essa posição de mão, tá ligado? Como é que o cara fez isso aqui? Segurando um copo? Não sei fazer isso aqui. Mas isso aqui, com certeza, pra mim, é uma posição de mão que o fotógrafo fala assim, faz essa posição aí pra ficar bonito pra foto. Ninguém faz uma posição assim naturalmente com a mão. Ninguém é esquisito o suficiente pra achar que isso aqui é confortável, entendeu? Se você tentar fazer essa posição de mão, você vai ter que treinar bastante. Pra mim, isso aqui é o cara falando, ó, faz essa pose. A probabilidade de você viajar da cabeça dele é 99%. Pois é, eu prefiro não usar argumentos assim pra tentar chamar o cara de satanista. Eu só uso argumentos sobre a hipocrisia dele de falar uma coisa, depois trocar completamente as paradas. Mas vai que seja tudo satanás isso aqui também, não sei. Trocando lâmpada. O cara tá assim, e aí ele põe a lâmpada. aponta a mão direita para cima, formando assim um mudra, um gesto iniciático, mas que também está Nem parece o mesmo gesto de mão. Esse aqui parece, beleza, esse aqui sim. Mas esse aqui não tem nada a ver. Esse aqui também não. Não tá igual, não. representado em obras artísticas, pinturas. Boa noite, Tenga, tudo bem? A gente tá vendo Felca satanista ou Felca pessoa que tá sendo mal julgada. Porque, mano, esse ó. Vou deixar o oco, né? Eu precisei colocar a foto do Felca enquanto você fala. Ah, perdi agora. Podia ter colocado enquanto tava o áudio. Enfim, gostei. Me lembrou a galera falando do cometa. Ah, esse daí do cometa. O pessoal é maluco. Eu vi os vídeos. O pessoal é doido. O pessoal, tá ligado? Usa muita droga pra poder achar essas coisas. Mas é claro, com certeza foi uma obra do diabo em conluio, o diabo alienígena. Os dois assim. Eu fico me divertindo, cara. Por que eu não respondo? Porque é divertido. Dando risada, cara. Deixa o pessoal falar, fico dando risada. E daí, quando eu entrei na Globo, começaram a falar as mesmas coisas. Nossa, o Felca, na realidade, ele está... Que cometa? Ah, falaram que havia um cometa. Agora que ele está no Globo, quero ver ele falar. Ele não vai falar da Ilha de Marjó. Ele não falou de Beth, tá? Caso vocês não saibam, nesse vídeo aqui ele não fala sobre aposta em nenhum momento. Casa de aposta morreu. Ele esqueceu, entendeu? Não quer nem saber de casa de aposta. 31 Atlas, esse aqui, invasão alienígena. Falaram que tinha esse cometa. Nossa, essa live aqui é muito completa, né? Todo mundo tá vendo Felca satanista e tá vendo cometa ao mesmo tempo. Ó, calma aí. Falaram que havia um cometa pro Brasil.
pra Terra. Ia chegar um cometa no planeta Terra. E o cometa era uma nave alienígena. Quando um cometa do 1 milhão de inscritos Calma aí. próximo do Sol. Ó, esse aqui é o cometa. Eu vou pulando porque isso aqui é coisa de gente maluca. Tem um cometa que tá perto da Terra? Tem. Mas estão falando que esse cometa é uma nave alienígena pra atacar o planeta Terra, entendeu? Eles estão assistindo a gente, ó. Ainda estou rindo das risadas do Chaves. Coisa de gente doida, né? Coisa de gente doida. Num grande movimento macabro para transformar as coisas. O fato é que eu vou falar com 20 milhões de pessoas sobre assuntos que quem não tem acesso sofre muito mais nessa vida. E se isso não é importante, cara, eu não sei mais o que é. Isso é muito importante. Vou falar de forma transparente. Eu vou ser eu lá dentro, eu sempre sou eu. Sempre sou eu, cara. Sou eu do momento que eu vou dormir. Eu vou ser eu, vou falar sobre assuntos importantes. Vai falar, ah, não, o Felca, na realidade, além de satanista, além de ocultista, além de alienígena, porque o vídeo da dotação, na verdade, foi um grande plano das massas superiores que aconteceu. Cara, foi eu no meu quarto, com a minha galerinha, meu editor, as pessoas que tá comigo, o Stractus Vandi. O Stractus Vandi, ele fez algumas partes do roteiro. O Stractus Vandi passava todo o roteiro comigo. O Stractus Vandi, porra, minha galerinha. A gente foi lá, fez o vídeo, editou, gravou, estudou, pesquisou. Engraçado que agora ele tá diminuindo o vídeo da dotização, que ele falou que demorou quase um ano pra fazer. Ficou meses e meses pesquisando. E agora ele tá falando, fiz um videozinho rapidinho ali no quarto com a minha galerinha. Que não foi assim, foi um vídeo bem planejado. Pode ter sido com uma equipe pequena, mas foi um vídeo que demorou quase um ano pra sair, pelo amor de Deus. Não foi um videozinho pequenininho com a galerinha no quarto. Corre ali pro tal, fez o vídeo, ajudou as pessoas, que legal. Na verdade, é um grande plano satânico. Um grande plano satânico. Daí eu deixo levar, não ligo não. E daí o que acontece? Daí falaram isso. Cara, o que acontece? Daí começaram a falar que na verdade, falaram a mesma coisa basicamente da Globo. E eu já expliquei. Eu vou estar trazendo saúde mental para pessoas que não têm acesso a isso. E eu estou lá como apresentador, da forma mais responsável possível, com psicólogos passando todo o corre e tudo mais. Vai ser episódios contados, então não vou ficar fazendo... Eu vou falar sobre o que eu tenho para falar e ficou tudo certo. Daí, nisso, falaram, além do Felca estar sendo controlado por forças superiores, ocultista, demônio, alienígena, ele também vai ser político. Eu tenho certeza, eles falaram muito. Eu tenho certeza que... É engraçado que ele fala como se ele fosse... Vocês estão entendendo que o jeito que a pessoa fala é muito importante? Ele não tá fazendo uma participação na Globo para poder ajudar pessoas que precisam muito de saúde mental e resgatar essas pessoas. Ele tá sendo contratado por uma emissora, vai ganhar um bom dinheiro pra estar lá falando. A gente não é idiota, certo? É um contrato. Isso aqui não é um passeio numa emissora de TV, na maior emissora de TV do Brasil. Besta, não é uma parada besta. Ele tá ganhando dinheiro, muito dinheiro. A Rede Globo tá ganhando muito dinheiro também em cima do óbvio. Mas é uma jogada idiota dele, pra mim. Pra mim, que considera todo o trabalho que ele tinha na internet. Eu sou uma grande observadora da internet. Toda a parada dele surgindo na internet, tudo que ele fazia tinha relação a olha meus vídeos besta, que é um tipo de vídeo que eu gosto bastante. Olha meus vídeos estúpidos, fazendo piadinha boba. Eu sou o cara da zoeira. Ótimo, perfeito. Começou a falar de assuntos sérios, assuntos bem graves e perigosos pra se falar, assuntos que precisam de atenção. Começou a falar sobre isso, eu falei pra muita gente no meu Instagram que tava me perguntando, eu falei, galera, ele tá indo pra um caminho que eu não concordo que é o melhor pra ele, porque ele é um youtuber de zoeira. Quando ele parar de falar desses assuntos sérios, quiser fazer um vídeo de zoeira, as pessoas vão começar a pedir responsabilidade dele, porque ele tá entrando num meio que a pessoa precisa ter responsabilidade pra falar. E aí não dá pra pessoa largar tudo, voltar a fazer os vídeos palhaçada dele como se nada tivesse acontecido. Não existe isso. Cadê? Calma aí que eu tô lendo. Fiz um vídeo explicando o documento, mostrando fontes científicas, mas o povo prefere acreditar no Senhor João, no interior de... Cara, Tenga, me manda esse vídeo aí no meu Instagram que eu reajo ao teu vídeo, cara. Eu não vi esse teu vídeo, não. Tem que me mandar. Me mande. Me mande, Tenga. Me mande na DM lá. Aí eu faço o vídeo e posto, viu? Porque é muita gente falando besteira do cometa como se fosse uma nave alienígena. Cadê? Cara, que vocês mandam muita mensagem. Calma. Deixa eu ver. Mandem mais, tá? Mandem bastante mesmo que eu gosto. Contrato tem multa, tem cláusula. Ele não vai estar 100% livre, como imagina. Afinal, ele não é um especialista. Aquilo que o especialista falar, ele deve seguir. Sim, exatamente. É um contrato com muito dinheiro. Não é só um passeiozinho na maior emissora de TV do Brasil. Não existe isso. O cara tá recebendo muito dinheiro também. Ele tá lá justamente pelo nome dele.
Pra trazer um ar jovem. O vídeo tem 17 minutos. Ele não falou até agora sobre casa de apostas. Por que será, né? Vamos imaginar aqui. Por que o Felca não fala de casa de aposta agora que está sendo contratado pela Globo? Sendo que foi uma das grandes pautas dele. E eu acho que foi a que ele mais defendeu fervorosamente e de maneira até agressiva. Porque é uma pauta que eu concordo que deve ser defendida de maneira agressiva também. E aí, do nada ele para de falar sobre isso. Então, calma aí que eu tô pegando. Deixa eu mostrar pra vocês, hein? A Globo. Tá, calma aí. A Globo faz propaganda de casa de aposta, fechou parceria com mais uma casa de aposta pra fazer propaganda em 2025, esse ano, tanto ligado ao futebol quanto ligado a programas de TV. Então tem o Luciano Huck, o SBT também tem, o Ratinho teve que fazer propaganda de casa de aposta porque ele é do SBT. Casa de aposta dá muito dinheiro. O que é isso? Olha o anúncio que aparece, tá vendo? Porque eu tenho que ver as coisas antes de mostrar pra vocês. Aí, cadê o Thiago? O Thiago vai gostar disso aqui, ó. Ó, Thiago, ó o pezinho. Enfim, casa de aposta e Globo e emissora de TV e tudo mais, isso aí é uma parada que todo mundo sabe, beleza? Não tem como falar, o Felca não sabe, ou então, não sei o quê. Não existe isso. O negócio é que muita emissora de TV ficou na crise de vai falir, quase falindo, porque realmente TV aberta, as pessoas não estão mais assistindo como assistiam antes. As pessoas estão muito mais no celular. Isso em tudo. Eu que gravo vídeo no Instagram, no YouTube e tudo mais, na Twitch, todos os dados em todas as minhas redes sociais que você pode ver, ele marca da onde você está assistindo a minha live, por exemplo. Se você está vendo minha live de um computador, ele marca que é de computador. Se você está vendo de celular, ele vai marcar isso no Instagram, no WhatsApp, no Instagram, no YouTube, no Facebook e na Twitch. 98% de todas essas views é de celular, porque o pessoal não tá no computador, certo? Você imagina que 98% das pessoas que usam qualquer coisa na internet não estão nem no computador, estão no celular, você já imagina que as pessoas não estão na TV. Quem assiste TV é minha mãe e minha avó. E um tio mais velho. Tia mais velha. Oi, boa noite, senhorita Itati, tudo bem? Boa noite, boa noite. Pois é, você tá no celular, muita gente assiste live em celular. Por mais que a Twitch seja uma plataforma que eu sempre conheci como uma plataforma de computador, de PC, muita gente baixa o aplicativo da Twitch pra ver. O Felca vai entrar pra política e deixa aqui registrado. Eu nunca vou entrar pra política, parceiro. Nunca vou entrar pra política. Nunca vou entrar pra política, cara. Deixa registrado aqui. Nunca vou entrar pra política. O meu corre, cara, é ajudar pessoas, é fazer o melhor que eu posso com a minha vida. A política, eu sei que a pessoa que entra na política, ele pode até entrar com a intenção de ajudar pessoas, mas eu não sou idiota. Ali é um ninho de cobra, ali é um lugar onde tá todo mundo se comendo, não é minha parada. Minha parada eu... A Globo também é um ninho de cobra e a Globo também tá todo mundo se comendo, certo? Eu já trabalhei em gabinete de vereador, porque eu sou editora de vídeo. Eu já trabalhei nesse meio político, eu tinha que ficar no gabinete do político lá todo dia. E a gente vê corrupção o tempo inteiro, como se não fosse nada. E em várias coisas, não só em dinheiro, mas também no horário que tem que cumprir. É muita coisa estúpida e muita falcatrua que tem no meio político. Sempre, em qualquer coisa, não só em relação a roubar dinheiro. Eu acredito que ele não quer ser político porque pra ele não vale nada ser político, porque ele é um cara que já é rico fazendo os vídeos dele em casa. Ninguém seria burro o suficiente pra ganhar, sei lá, um salário de um político aí, 30, 40 mil, sendo que o Felca ganha muito mais do que isso. Pra ele não vale a pena. Eu acho que isso aí não vale a pena. Mas a Globo é um ninho de cobra muito maior do que o meio político. Acho que com uma câmera eu consigo fazer muito mais do que estando naquele ambiente. E esse meu corre é a parada que eu gosto. Eu gosto de ajudar pessoas porque eu precisei muito de ajuda um tempo atrás. Eu saí de uma depressão, hoje eu não tenho mais, porque hoje eu senti no meu propósito de vida de ajudar e de recuperar pessoas e de receber um abraço, por exemplo, da modelo, por exemplo, que eu fui no desfile de moda, ou mesmo da surda no baile que eu fui, abraçar e falar, você me salvou, você foi importante pra mim. Eu acho engraçado que o nome da pessoa que ele gostou de receber um abraço e de receber elogio é a modelo e a surda. Poxa, me marcou tanto. Aquela surda e aquela modelo. Eu lembro o nome do pessoal do meu chat, vai dizer. Eu lembro o nome de todo mundo aqui, galera. Eu sei cada um que tá aqui, que tá no Instagram, que me manda mensagem. Eu leio, eu lembro o nome de vocês. O Felca lembrar da surda e da modelo é muito engraçado.
Poxa, eu fiquei muito tocado com aquele cadeirante que tava no meu evento. Muito obrigado, cadeirante, autista, não binário. Percebi que isso que fecha a conta da minha vida do porquê eu tô vivo. Depois disso, Não só lembra como nomeia de acordo com o seu coração. Eu lembro de vocês e eu dou apelidos mais especiais ainda. Isso faz com que vocês sejam mais especiais. Esse King Off, que tá sempre aqui, eu chamo ele de King Off, mas pode ser outra coisa que pra ele pode achar que o nome dele é pronunciado de outra coisa. Eu falo King Off. King Off, Senhorita Itachi, Game Cetera, eu lembro o nome de todo mundo. cara, as coisas que eu tava sofrendo, os Esqueci de mudar a tela. mentais de sofrimento, Tá certo? Cara, então o teu nome é o único que eu acertei. O Daywalker tá certo também, né? Mas o nome de todo mundo aqui eu mudo. O do Lidge, ele já falou 500 vezes que o nome dele não é esse. Mas agora é. Vai aceitar que o nome dele é Lidge, porque ele colocou um 3, LDG, é Lidge. existem mais, tá? É o Senhor Sujeira Então também. deixa registrado, nunca vou entrar pra política. Não sou satanista, sou cristão, viu? Sou cristão. E é isso, basicamente é isso. Pra quem tá conhecendo agora, tá? Pra quem tá conhecendo agora. Porque muita gente veio do vídeo da adoção, ficou muito popular. E daí acontece isso, né? E daí eu fico pensando, vamos Henrique comentar já assim, acabou. Obrigado, João Underline Henrique, pelo follow. Muito obrigado, viu? Vocês me seguindo me ajuda bastante. como que você não sucumbe, cara? Muita gente tá te criticando, muita gente tá te odiando, o pessoal Eu acho engraçado, porque essa parada do Felca é um problema que ele mesmo trouxe pra cima dele, entendeu? Porque o cara, ele pode falar. Tô achando muito engraçado, muito divertido. Todos esses xingamentos e tudo mais. Eu falo a mesma coisa, mas é porque eu realmente acho engraçado e eu acho muito divertido o xingamento que eu recebo no Instagram de várias pessoas que não concordam com o meu tipo de conteúdo. Eu me divirto. Agora, se eu estiver fingindo que eu me divirto e eu não tô me divertindo, aquilo eu vou recebendo mais xingamento e vou me machucando, entendeu? O Felca não me parece ser uma pessoa que tá se divertindo assim com os xingamentos. E ele tá provocando, porque o cara se vê trans, sei lá, ano passado. Esse frame que eu parei é muito bom. Ele se vestiu de trans ano passado e agora que ele entra pra droga, reposta o vídeo pra poder instigar mais as pessoas ainda. Ser cristão, cristão no meio do pentaleão. Ser cristão é uma parada que é triste falar isso, mas o cara falar que é cristão não significa muita coisa. O cara falar que tem Deus e que conhece a Deus e mostrar isso nas atitudes dele é outra parada, entendeu? E é muito mais importante. Oi, Júnior, tudo bem? Boa noite, muito obrigada por estar aqui. A gente tá vendo o vídeo do Felca Satanista, Celta Felca Satanista, que entrou pra Globo e se comprometeu. começa a falar um monte de coisa de você, como que você não fica mal, né? Como que você fica tranquilo? Deixa eu explicar uma coisa pra você. Você quer a fórmula perfeita, pra nunca receber nenhuma crítica? A fórmula para você nunca ser apontado, nunca ser julgado, para todo mundo te compreender, para ninguém te difamar, te injuriar, te caluniar, para você nunca ser criticado. Quer a forma perfeita? Não faça nada. Quando você dá o seu primeiro passo para melhorar, para fazer algo que você acredita, para fazer algo que você acha que é importante, para sair do ponto A ao B, melhorar a sua vida, ou mesmo a das pessoas ao seu redor, da sua família, ou melhorar as pessoas da sociedade, que seja, nossa, que coisa grandiosa, você vai ser criticado. Você vai ser apontado, você vai ser julgado. Isso aí é uma parada muito bonitinha também pra ele falar. Digamos assim, novamente, ridículo isso. Mas mais um papo pra trouxa achar que realmente é isso que acontece. A partir do momento que você posta qualquer coisa na internet, qualquer coisa, você vai ser muito criticado e você vai ser muito elogiado, você vai ser muito... E é tudo muito na mesma intensidade. É engraçado isso, porque a internet é muito assim. Então você vai receber ódio na mesma proporção que você recebe amor e ao mesmo tempo que a pessoa vai falar que você tá errado, a pessoa vai falar que você tá certo. Cosplay de Gloria Doover e cristão. Piada do ano. Pois é, esse Gloria Doover aí é mais um também. Sou cristão, que é. Todo mundo tá vendo os seus frutos de cristão, né? Muitos frutos. Tio, cara, é muito engraçado. Porque assim, quando eu recebo notificação no Instagram, eu leio todos os comentários. Teve um vídeo que eu postei, eu não lembro o vídeo agora, mas eu até tirei print dos comentários, porque ao mesmo tempo que eu recebi a notificação, tinha tipo 10 minutos de diferença, que eu já recebido uma e eu recebi outra. Eu recebi uma notificação assim: nossa, você só falou merda, tá tudo errado, você é uma pessoa inconsistente e ridícula. 10 minutos depois eu recebi uma mensagem no mesmo vídeo que a pessoa comentou. Outra pessoa comentou: amei tudo que você falou, você é uma pessoa muito consistente.
adoro seus vídeos. Ao mesmo tempo que alguém me chamou de inconsistente e ridícula, outra pessoa no mesmo vídeo falou que adorou tudo e me acha muito consistente. Essa é a internet, entendeu? A internet é desse jeito. Não tem como você... Pois é, GameCeter tá aqui. Eu acho que eu criei o Instagram. O GameCeter foi a primeira pessoa que começou a compartilhar meus vídeos e mandar mensagem nos comentários. Tá aqui desde o começo, desde o começo. É muito engraçado, porque não é como se o Felca estivesse recebendo ataque porque ele tá fazendo um grande favor pra sociedade. Ele tá recebendo ataque porque ele existe na internet. É assim que existe. É assim que funciona. Você existe, ao mesmo tempo você tá recebendo ataque. Ao mesmo tempo você tá recebendo amor, ao mesmo tempo você tá recebendo tudo ao mesmo tempo. E o Fel recebendo ataque de ódio é porque ele tá provocando. É porque ele tá sendo inconsistente, é porque ele tá sendo hipócrita. E quando as pessoas ressaltam isso, ele joga todo mundo que é maluco, que tá fazendo crítica vazia pro Felca, no mesmo balaio das pessoas que estão sendo inteligentes, fazendo críticas inteligentes sobre isso também. Aquele caso da Bianquinha e do Felca, que eu compartilhei. Eu fiz um vídeo falando sobre isso. O fato do Felca ter se vendido hoje pra Globo e tá errado hoje, não anula o fato da Bianquinha ter sido a errada ontem e tá errada naquela situação. Isso não anula. Mas até agora, eu acho que a Bianquinha tá muito feliz achando que ela sempre esteve certa. E não é assim que funciona. A gente tem que entender que ao mesmo tempo que uma pessoa tem atitudes erradas, ela pode ter atitudes certas também. A gente sabe disso por causa do Monark. O Monark existe, o Monark é um maluco que tem atitudes erradas. Ele fala coisa inteligente, mas ao mesmo tempo ele fala muita coisa idiota. Acontece essas duas coisas no mesmo projeto de pessoa, que é o Monark. Uma pessoa doida e ao mesmo tempo uma pessoa certa, às vezes. Mas a maior parte dos momentos ele é só um maluco na internet. É engraçado porque na internet, se você gosta de ketchup, por exemplo, as pessoas automaticamente acham que você odeia maionese. Cara, isso aí é uma analogia perfeita. Porque as pessoas na internet são tudo maluco. E é isso que acontece, porque é assim que funciona. Por isso que, né, vamos entender aqui. Muitas vezes a pessoa tem esse ataque de ódio à toa por nada. Mas o Felca ativamente tá recebendo ataque de ódio agora, que ele pediu muito pra isso. Não é como se ele não tivesse pedido. Ele provoca bastante quem não gosta dele também. Isa, os criadores de conteúdo na internet deveriam ficar felizes por ele estar na TV aberta. Ironia. Cara, eu acho muito engraçado isso. Porque ao mesmo tempo que pro Fel não faz sentido ele estar na TV aberta, ele conseguiu se convencer que faz sentido porque ele recebeu um cheque muito alto, muito gordo pra estar na Globo. Daqui a pouco o Felca vai voltar à vida dele normal de YouTube. As pessoas vão só esquecer e ele vai ir naquele limbo de YouTubers que fazem sucesso, às vezes. Fazem vídeo legal, às vezes. Porque toda essa parada do Felca aí, enquanto ele tá falando coisas que agradam a Globo e agradam a patota da Globo, ele vai continuar ganhando coisa. Mas o que ele ganhou foi um programa? Não. Ele ganhou um quadro no Fantástico que ele tá apresentando. Deve ser coisa de 8 minutos no Fantástico. Um quadro dentro do programa Fantástico que ele vai falar sobre saúde mental com um especialista. Mas ele nem vai falar sobre, ele é o apresentador. Então ele deve estar, tipo, fazendo um complemento ali. Ele é só ele é tipo a figura jovem que a Globo precisa para poder chegar nas pessoas jovens, que é a nossa geração, nossas pessoas. É engraçado porque o pessoal que me segue nas redes sociais é o público que eu prefiro. O público que eu prefiro que é o pessoal de 25 para mais. O Felca não. O Felca tem um público entre adolescente e véia. Então ele pega esse grupo da Globo também, mas ele vai atingir muito mais o grupo das véias enquanto ele tá falando coisas de bom menino. 6 milhões, se não me engano, cara, não sei quanto que é, não vi, mas pode ser, pode ser. Que panela de pular o quê? Coisa para um caranguejo é que outro tente pular da panela fervendo. Então, eu faço sempre o que o meu coração manda. A adulteração foi isso. Vocês entenderam, galera? A pior coisa para um caranguejo é que outro tem que pular da panela fervendo. O que isso significa? Que caranguejo? Pra mim, ele tá pulando dentro da panela com vários caranguejos satanistas da Globo, né? Acho que o Felca tá entrando no meio da sujeira e não realmente pulando pra fora de uma panela. Ele tá indo pra patota do grupo woke. Não é como se ele estivesse fazendo a diferença. Na verdade, ele tá entrando coisa que a gente já imaginou que ele fosse entrar. Esse quadro no Fantástico eu acho que é importantíssimo trazer saúde mental para 20 milhões de pessoas que não têm acesso à internet e vão ter acesso talvez a primeira vez na vida desse assunto. É importante. As coisas que eu acredito, as coisas pelo qual eu luto, que fecharam a conta das minhas crises existenciais e de uma saúde mental
mental debilitada que eu já tive, e eu vou estar nesse quadro, nesse lugar, de estar explorando e conhecendo com especialistas, essas coisas fecham o coração, fecham as contas do meu coração. E a crítica, as pessoas caluniando, injuriando, difamando ou invertendo o que eu faço para tentar casar numa narrativa e falar que, na verdade, eu era um grande enviado de alguma coisa. Cara, qual que é a dificuldade do cara simplesmente ouvir as críticas sem se vitimizar desse jeito, tá ligado? Não é calúnia, não é difamação, não é injúria, não é manipulação. O cara, ele mesmo, por livre e espontânea vontade, xingou muita gente que divulgava casa de aposta. Ele falou que as pessoas estavam sujando as mãos de sangue com casa de aposta. Ele entrou nesse meio porque ele quis. Ele não é vítima de nada. O cara tá se vitimizando sem ser vítima de bosta nenhuma. Ele não é vítima de nada. Ele fez isso porque ele quis. As pessoas estão criticando ele porque ele foi hipócrita. E agora, coitado de mim, as pessoas estão me criticando porque as pessoas estão me difamando. Depois que tiraram a TV Globinho zoar, não confio, também não confio. Porque aquela abençoada da Fátima fez favor de falar que não fazia sentido o desenho. Cara, horrível. Mulher horrível. Por isso que se divorciou. Nunca confie numa pessoa que tira do TV Dropin. Pior coisa, seguir o coração. Pois é, ele está vivendo as emoções para decidir. Falta um pouco de razão. Exatamente isso. A emoção faz a pessoa se afundar e a razão faz a pessoa pensar e ser inteligente com as coisas. Tem gente que me critica no Instagram que eu vou fazer piada. Mas toda crítica que a pessoa faz, eu levo em consideração. Qualquer comentário que a pessoa reclama, não gosta, me xinga, tudo mais. Eu levo em consideração que a pessoa realmente acredita no que ela tá me mandando. E eu tento ver o lado da pessoa. Eu acho que isso é o mínimo. O Felca juntar todo mundo no mesmo balde de pessoas que estão criticando ele porque acham que ele é satanista e tudo mais, é ridículo porque a grande parte do público dele simplesmente tá vendo as costas pra ele, como eu acho que as pessoas estão certas em fazer. E é uma resposta por causa de um ego, de um orgulho que ele tem. Não é uma resposta inteligente que uma pessoa que pensa sobre o assunto que ele tá lidando faria. E essa coisa de tudo isso que eu falei, que explica o porquê eu tô indo pra Drobo, que vão fechar as contas do meu coração, acho que você tá pensando na sua conta bancária, não nas contas do seu coração. Porque a gente já viu aqui, porque é hipocrisia, porque ele consegue muito mais alcance nas redes sociais dele, e porque também esse papinho de, ai, nossa, todo mundo da favela tá se matando, porque as pessoas não têm acesso à saúde mental. Não tem dado nenhum que reforça isso. Óbvio que as pessoas da favela, que não tem nada, que não tem uma TV, que não tem nada, que se juntam num boteco pra poder assistir TV. Nossa, tudo isso é um papo muito bonito. Mas, no final do dia, quem mais tira a própria vida no Brasil são as pessoas ricas. As pessoas que têm condição. As pessoas que têm tudo na vida e mesmo assim decidem acabar com a própria vida. O que é horrível. Mas esse lado aí, dane-se. Ele quer atingir as pessoas menos favorecidas com a Rede Globo, que é uma empresa que se importa tanto com os pobres que a Rede Globo recebe dinheiro do governo, pegando dinheiro de impostos que podiam estar indo para as pessoas menos favorecidas. Admitam, pessoal do chat. Vocês também assistiam Felipe Neto no passado? Sim, Júnior, todo mundo assistia. Eu acho que todo mundo assistia. Até quando ele fez aquela pausa, aquele hiatus dele, depois ele voltou pro YouTube. Eu acompanhei essa volta dele. Quando eu parei de gostar dele, eu continuei acompanhando pra ver o que ele tava fazendo. Já pensei várias vezes em fazer vídeo sobre o Felipe Neto. Mas é um cara tão cansativo, é um cara tão... Realmente um cara mau caráter, que eu acho que não precisa nem ser dito algumas coisas. Talvez eu faça se eu tiver muito saco pra fazer vídeo sobre o Felipe Neto, mas... atualmente eu não tenho, não. Síndrome de espantalho, pois nossa, sou o coitado, meu Deus. E pensar que quem viu o Felco no passado não imaginava de papo dele. Cara, quem viu o Felco no passado só queria ver um youtuber besta fazendo piadinha, zoeira. E hoje em dia a gente tá vendo ele, Rede Globo, que todo mundo esperava, ninguém queria que fosse verdade, o cara se vender nesse nível. Eu moro em favela e na obra aqui não se fala outra coisa. Todo dia tem alguém pulando de um prédio na favela. O pessoal pega aquelas casas de 2 andares mal construídas, pula pra se acabar, porque a pessoa não aguenta estar na favela. Cara, é tão engraçado, porque é um papo que só funciona. Esse papo de saúde mental na favela, ninguém tem saúde mental, todo mundo tá tirando a própria vida. Isso aí só funciona se a pessoa não pensar em 2 segundos. A pessoa não pensa assim, poxa, deixa eu parar pra pensar 2 segundos, será que é verdade?
Não tem como a pessoa sustentar esse papinho, entendeu? Não tem dado nenhum que comprove que tem gente ao rodo, assim, tirando a própria vida. Na favela, eu acho que os índices de pessoas que estão cometendo atos contra a própria vida é muito baixo. Perto de quem é rico no Brasil, quem é mais rico que tira a própria vida. A pessoa se atira da laje, a pessoa tá no churrasco da laje, churrasco de ovo, porque carne tá muito caro, e a pessoa se joga. Ele e a família inteira se joga. Essas coisas eu recebo. Engraçado, realmente, se o cara realmente se importa, poxa, pessoas na favela estão morrendo. Vou falar sobre facção criminosa? Não, não, não. Vou falar sobre saúde mental, que é um assunto para quem tem dinheiro e é um assunto para quem pode parar para pensar sobre isso. A pessoa que trabalha 8 horas por dia, que, sabe, a pessoa dá a vida para poder pagar as contas, a pessoa não tem tempo para parar para pensar, ah, estou com depressão, estou mal. Isso aí não tem como. A pessoa que tem dinheiro, que tem tempo, a pessoa para pra pensar em saúde mental. Enquanto isso, a pessoa que não tem dinheiro continua trabalhando para pagar a conta. Ela trabalha de manhã para pagar a janta, ela vai no outro dia para pagar a janta também. Não vai ter dinheiro para fazer psiquiatra, atendimento. Tudo isso aí é coisa de gente rica. Não tem como uma pessoa que é pobre ou que é baixa renda fazer essas coisas. Nossa, assim, acho que até o tio Orochi o Orochinho deu um tiro no pé com o esquerdismo, com certeza, mas ele ainda continua naquele... Pelo menos o Orochinho tem noção do quão idiota ele mesmo é, entendeu? Eu acho. Eu gosto muito dele. Mas eu gosto muito dele porque ele tem noção do quão irrelevante seria ele fazer uma parada importante, tá ligado? E o Felca não tem essa noção. O Felca é um youtuber bobão da internet que tá entrando num lado que ele não devia estar entrando. De dinheiro e um carro bom tem mano que rebola e usa até batons. Em troca de um dinheiro e um carro até eu, né? Quem que não rebolaria por causa de um carro, hein? Ai, ai. Mas é engraçado porque isso aí acontece e quem tem dinheiro faz muita coisa pra ter mais dinheiro. Não é como se a pessoa... Poxa, o Felca já tem muito dinheiro, por que o Felca vai fazer isso? O Felca já tem muito dinheiro, por que o Felca vai entrar nessa? Eu tenho que ficar esperando a risada do Chaves, porque a risada do Chaves tá muito alta. Pela cabeça, assim, dou um golpe pela cabeça, assim, te Jorge. De bom grado, inclusive. Porque não foi por falta de aviso. Não, mas, Jefinho, dados recentemente da Organização Mundial de Saúde e outras fontes indicam globalmente taxas de pessoas que tiram a própria vida em homens são significativamente mais altas do que em mulheres. Com certeza, o estado que eu moro, Santa Catarina, é o estado que mais pessoas tiram a própria vida e é um estado que as pessoas que moram aqui têm dinheiro, ou pelo menos têm uma classe média muito boa. Minha família veio pra cá muito pobre, continuou muito pobre por muito tempo. A gente, tipo, pobre do tipo, sabe aquelas pessoas que falam assim, ah, eu era tão pobre, mas meu pai tinha um carro, tinha um Fiat, Isso não existe. Se você é pobre, tu não tem carro, pelo amor de Deus. No Brasil, vai te lascar. Tu tem um carro, tu é uma classe média. Minha família tinha uma bike, uma bicicleta que comprou do cara drogado da rua que tava vendendo a bicicleta mais barata. Isso aí é pobre de verdade, entendeu? E aí, muito trabalho, muita dedicação, muita fé em Deus. Graças a Deus, a gente conseguiu uma vida financeira melhor. Hoje em dia, graças a Deus, eu não tenho o que reclamar, mas muita gente não tem. Isa, você morava na roça? Não, cara. Santa Catarina não é só coisa de roça. Aqui, na verdade, é um lugar muito bacana pra se morar. Tipo, tem várias coisas. A gente era tão pobre que tinha uma bicicleta. Depois de 2 anos, pegou uma moto. Cara, pois é. Tagashi, tudo bem? Obrigado pela primeira vez no chat. Cara, quem é pobre de verdade não tem um carro. Eu acho muito engraçado a pessoa que vai falar a história de vida dela. Ai, meu pai tinha um Celta. Mano, se teu pai tinha um Celta, tu não era pobre, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Tipo, tinha um cara na minha rua. Tinha um cara na minha rua que ele era usuário de droga. Cara, drogado. O cara vendeu. A gente foi ter um Super Nintendo porque o cara vendeu o Nintendo dele pra comprar droga. E ele vendeu bem baratinho, porque esses usuários, eles precisam da droga na hora, entendeu? Eu sempre fiquei muito feliz com isso, porque eu pude ter um videogame. Não tive por muito tempo também, mas eu pude ter um videogame. Não existe pobreza não existe mais pobreza no Brasil, né? O Lula fez todo mundo ficar rico. Ai, ai. Isa gaúcha raiz. Cara, eu não sou gaúcha, eu sou de São Paulo, eu sou paulista. Paulista. O bom é que na bike, cara, na bike cabe 3 pessoas. Eu tenho uma cicatriz no meu pé. Não vou mostrar pra vocês, mas eu tenho uma cicatriz. Eu acho que é a única cicatriz que eu tenho em mim, no corpo. Eu tenho uma cicatriz na minha perna, porque uma vez o meu pai tava voltando de bike comigo e com meu irmão. E meu pé entrou na roda e travou.
E aí cortou aqui na parte lateral do meu pé. Então eu tenho uma cicatriz de bicicleta. Porque meu pai tava levando 2 crianças na bike. Aí, enquanto isso, eu escuto gente falando assim: ah, eu era tão pobre, minha família só tinha um carro. Tua família tinha um carro? Vai te lascar. Saberia, eu fui avisado que viria muita crítica quando eu tentasse fazer o melhor que eu posso. Eu fui avisado que eu ia ser condenado, que eu ia ser Ai, cara, que papinho chato, né? Ai, eu tô sendo criticado porque eu tô fazendo o melhor que eu posso. Não, meu querido, as pessoas não estão. Ninguém é idiota o suficiente pra acreditar nisso, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tu tá sendo criticado porque você tá sendo hipócrita e indo contra tudo que você mesmo escolheu pregar. Ele mesmo fez vários vídeos criticando várias coisas e tá se contradizendo em várias coisas. Mas óbvio que é mais fácil se vitimizar, né? destruído, cara. Que iam me tirar pra merda. Eu fui avisado. Não foi por falta de aviso. Então eu recebo de forma tranquila. Muitas vezes, cara, existem influenciadores que realmente cospem na cara de todo mundo e explora tudo mais. E eles também são criticados. Eu também sou criticado. A crítica é algo que existe, indiferente de qualquer coisa. Então, não foi por falta de aviso, não foi por falta de alarde. Então, eu acabo vendo isso com bom humor, de forma tranquila. Cara, faço o meu corre, faço as coisas que eu acredito, vou lá, pingo ali, pingo aqui, vou fazendo as coisas, vou tentando fazer o melhor que eu posso. Vai vindo essas coisas, porque é assim que funciona a natureza humana. Daí eu falo assim, cara, ai, nossa, quando eu era mais novo eu pensava, nossa, por que isso tá acontecendo, cara? Por que, por exemplo, quando eu sofria bullying, por que estão me judiando? Por que eu fazia bullying comigo? É a mesma coisa, cara. Hoje falo, nossa, você é isso. Hoje me xingam pra caramba, xingam minha família e me ameaçam de morte, cara. Nossa, por que eu tô sofrendo tudo isso? E daí eu penso o seguinte, cara. Quem que eu sou, velho? Quem que eu sou pra não sofrer isso? Eu sou alguma bosta, cara? Eu não sou nada, cara. Eu sou só um ser humano perdido. Jesus, cara, ele era perfeito. Santo, ele nunca errou. E ele foi crucificado. Quem que eu sou pra achar que eu não devo sofrer? Pra achar que não devam apontar em mim? Pra achar que não... Galera, sempre que a pessoa usa esse papinho de nem Jesus agradou todo mundo, Jesus sofreu um monte. Eu nunca serei uma pessoa com um ego tão grande pra olhar minha situação e me comparar com Jesus. E agora em setembro vai entrar o... Que susto, mano. Obrigado pelo donate de 10 pila, viu? Senhorita Itachi mandou R$5. Isa, eu trabalho como ilustradora e designer. E eu gostaria muito de te presentear com stickers. Cara, Uessa, tu já tinha me falado isso. Muito obrigada, senhorita Itachi, pelos 5 pila. Com certeza. Pois é, eu não entendi. Tu tinha me mandado da última vez, né? Não foi a mesma coisa? Ah, muito obrigado pelos 5 pila. Não sei se tu mandou de novo ou se foi de novo a mensagem. Porque eu já tinha lido isso aí, né? Pois é. Por que tocou de volta? Tava engasgado ali. Não sei por quê. Mas obrigado pelos R$5 daquele dia. Ai, que... Imagina o cara tá sendo criticado na internet usar Jesus como exemplo. Sendo que Jesus, né? Não foi criticado, Jesus foi morto, com tortura e tudo mais, né? Mas beleza, né? Mesma situação ali. Vamos comparar, né? Vamos comparar. Me ameaçar de morte pra achar que não devo me perseguir? Quem que eu sou, cara? Sou nada. Então, aceito. É assim que as coisas são. Tá tudo bem. É isso. Sobre esse assunto é isso. É mais ou menos o que eu queria falar. Então, é isso mesmo, né? O Felca. A gente vê que o Felca... Beleza, ele vai ficar bravo com tudo isso. Ai, as pessoas me odeiam, as pessoas estão me chamando de satanista e tudo mais. Fim do dia, tudo isso tá acontecendo por causa dele, certo? A gente entende que tudo isso que tá acontecendo... Será que a Drogo pagou cachê? Quanto foi? Cara, não tem possibilidade dele tá fazendo nada na Drogo sem ganhar nada. É impossível. Impossível. Porque tudo isso... Quando o cara aceita fazer uma parada numa emissora de TV, ele assina um contrato, direito de imagem, muita coisa tá envolvida. Dinheiro é a primeira coisa que vai vir. A conversa sobre contrato e tudo mais, a primeira conversa que vai ter é quanto que ele vai ganhar, entendeu? Ó, gente, eu preciso pintar o cabelo. Eu estou com o cabelo amarelado. Que raiva. Mas tudo bem. Ai. Ninguém faz de graça. Ninguém faz de graça. E a Rede Globo também, por ser uma emissora de TV, não tem possibilidade de alguém entrar no ar trabalhando pra eles sem ganhar dinheiro, porque é feito um contrato. Isso aí a gente entende. Muito cansativa essa parada do Felca. Sabe por quê? Porque eu sempre vi nele uma pessoa muito de boa. Nunca fui fã dele de verdade, caraca, já vi muito vídeo dele, mas nunca foi uma pessoa, nossa, eu vou assistir todos os dias e tal. Mas sempre vi nele uma pessoa bacana, uma pessoa que tinha vontade de fazer as coisas, vontade de fazer os vídeos dele, achei bem legal. Agora tá nisso, né? Tá indo pra Globo.
grande hipocrisia, mas a escolha dele também, quando a carreira da internet dele acabar, porque muito provavelmente ele vai perder essa credibilidade que ele tem. O da macaca mandou R$1. Pessoal, posso cortar algumas batatas? Ok, obrigado. Ike. Obrigado por cortar batatas aqui, viu? Muito obrigado. Sempre estou disposta a receber cortes de batata em live. Gosto muito das lives da Izzy sobre as fofoquinhas. Obrigado, Júnior. Aqui tem fofoca de plantão todo dia.